Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. É sempre um grande prazer estudar a Palavra de Deus com você. E vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo da lição deste trimestre. Já estamos na lição de número 8. E o título da lição dessa semana é Gigantes da Fé, Josué e Caleb. Na semana anterior, nós estudamos ali o momento onde o povo ele demonstrou a importância de separar tempo para Deus, apesar dos momentos complexos ali que eles estavam vivendo, se preparando para uma guerra, literalmente, para conquistar a Terra Prometida. Então, apesar de estarem vivendo dias complexos, eles separaram tempo para uma reconsagração, para a renovação da aliança, para a adoração. E fazendo analogia, então, com o nosso dia a dia, como que é importante nós separarmos tempo para a renovação da aliança, para uma reconsagração, tanto individual como coletiva, e para a adoração ao nosso Deus, demonstrando que, de fato, Ele está à frente de tudo. Aqui é uma breve revisão, então, da lição da semana anterior, como nós sempre fazemos. Na lição dessa semana, ela começa com a ideia de que todo pai sabe que os filhos aprendem pelo exemplo. Ou seja, os filhos eles olham os pais, eles vão imitar os pais. E muito mais eles vão aprender com o exemplo prático dos pais, ou seja, como que os pais eles se comportam no dia a dia, principalmente dentro de casa, do que de fato com aquilo que os pais vão ensinar na teoria. Então os filhos eles vão imitar os pais, e os pais então precisam ter esse cuidado de ensinar os filhos, não apenas na teoria, mas na prática do dia a dia, porque os filhos vão imitar os pais. E é evidente, como a lição ela fala, apesar de nós adultos, nós ainda assim buscamos buscamos pessoas para nos influenciar, buscamos pessoas para nos inspirar no nosso dia a dia. É comum, mesmo enquanto adultos, nós buscarmos pessoas que possam aí nos influenciar de alguma maneira. E o verso para memorizar nos mostra onde nós precisamos buscar essa influência. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 7, diz assim: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Perceba que a própria palavra de Deus então nos mostra onde nós precisamos buscar essa influência. Nos nossos líderes que pregaram a palavra de Deus, que tiveram uma demonstração clara de fé. E nesse contexto, então, a lição ela vai abordar um pouquinho da história de Josué e Caleb, e por que nós precisamos, então, buscar nos influenciarmos na vida deles. É evidente que a lição ela vai terminar, aqui já antecipando o final, dizendo que nós precisamos buscar a influência máxima em Cristo Jesus. Ele deve ser o nosso influenciador máximo, que de fato ele é o autor da fé. Mas veja então que a lição, a palavra de Deus, ela vai nos conduzindo onde buscar essa influência, onde buscar pessoas para nos influenciarmos. E por que eu estou focando nesse ponto? É impossível nós falarmos dessa ideia de buscar influência em algum lugar ou em alguém sem abordar a era digital na qual nós vivemos. A era digital, a era das redes sociais, a era dos influenciadores digitais. Então nós precisamos buscar ser influenciados nos nossos heróis da fé, buscar sermos influenciados em Cristo Jesus. E às vezes nós passamos tanto tempo nas redes sociais que somos influenciados inconscientemente, sem nós estarmos buscando de fato alguém para nos influenciar. Nós estamos sendo cotidianamente influenciados pelo tempo que nós estamos passando nesses ambientes digitais, onde nós ali temos diversos influenciadores que não contribuem com absolutamente nada. Pelo contrário, muito contribuem negativamente com a vida de cada um de nós. E quanto tempo nós estamos passando nesses ambientes, sendo influenciados inconscientemente, muitas vezes, e quanto tempo nós passamos, então, buscando aquilo que realmente a palavra de Deus nos orienta? É uma pergunta que às vezes a gente faz para adolescente, para um juvenil, para fazer ele refletir a importância de estar mais tempo estudando a palavra de Deus do que passando tempo nas redes sociais, ali sendo influenciado por esses influenciadores que influenciam milhões de pessoas, como eu falei, pouco contribuem muitas das vezes. E nós, adultos, precisamos também refletir sobre esse ponto. Nós precisamos parar para pensar, avaliar o nosso dia a dia e perceber como que nós vamos ser influenciados, de fato, pelos heróis da fé, como vamos ser influenciados pela palavra de Deus, se pouco tempo nós passamos com ela. Vamos acabar sendo influenciados onde nós passamos muito tempo. Então, aquilo que nos alimenta no dia a dia, mais
é aquilo que vai acabar gerando uma influência na nossa vida, positiva ou negativa. Precisamos então parar para pensar nisso, né? Então, aqui nós vamos estudar de forma pontual a história de Josué e Caleb, e como que é importante nós olharmos a história deles, né, e buscarmos ali pontos onde nós podemos nos influenciar, mas nós precisamos primeiro ter essa reflexão. Né? Nós não vamos realmente ser influenciados pela história de Josué e Caleb estudando a história deles uma semana. Não vamos ser influenciados pela história de Abraão, que é o pai da fé, estudando a história dele uma semana. Não vamos ser influenciados por Jesus, né, não tendo contato com ele no dia a dia. Mas aquele lugar onde nós passamos mais tempo é aquilo que vai gerar influência para nós. Aquela pessoa que nós passamos mais tempo no nosso dia a dia é aquela pessoa que vai gerar influência inconscientemente, às vezes, na nossa vida. Então nós precisamos ter essa primeira reflexão. Precisamos passar tempo estudando os heróis da fé, estudando a vida de Cristo Jesus, estudando a palavra de Deus como um todo, tendo contato com Cristo, orando todos os dias. Como eu falei, são coisas básicas que às vezes a gente fala para adolescentes, para poder fazer eles refletirem a importância de estar todo dia com Cristo Jesus. Mas nós, adultos, precisamos também ter essa reflexão. Bem, dando continuidade então aqui no nosso estudo da lição dessa semana, aqui em Josué capítulo 14, versos 6 a 14, diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como senti no coração, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda é agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué, então, abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Então, perceba que 45 anos antes, quando Caleb tinha 40 anos, ele foi enviado como um dos 12 espias por Moisés. Lembra desse relato? Então Moisés ele envia 12 espias para espiar a terra. Dos 12 espias, Caleb e Josué voltaram com um relatório positivo. Na verdade, não positivo, mas assim, dizendo que tudo bem, existem as dificuldades visíveis, mas Deus está conosco e é para nós irmos. E vamos lá conquistar aquilo que o Senhor nos prometeu. Mas 10 dos 12 espias voltaram com um relatório negativo e fizeram com que o povo desanimasse, se preocupasse, ficassem com medo de ir lutar então para conquistar a terra prometida. E naquele momento então, a gente sabe que no final, esse povo, pela sua desobediência, pela sua fraqueza, eles acabaram não entrando na terra prometida e vagando pela terra por 40 anos, pelo deserto por 40 anos. Perceba que nesse momento aqui, Caleb ele lembra a Josué que Moisés, lá atrás, quando ele voltou por ter falado aquilo que o seu coração estava cheio, interessante aqui, quando fala, tinha 40 anos, Caleb, para esperar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Então veja, é a sua proximidade com Deus, ele relata aquilo que ele sentia no coração. Então ele viu tudo o que os 10 espias viram, os pontos negativos, Caleb também viu. Mas ele sabia que Deus estava à frente, que Deus iria ali cumprir a promessa. E ele fala então aquilo que ele sentiu no coração dele, porque ele está tão conectado a Deus, que ele vem então com esse relatório: vamos subir, porque Deus prometeu e ele vai cumprir a sua promessa. E aquilo que o seu coração estava cheio. E aqui já vale uma primeira reflexão também, na verdade uma segunda reflexão, onde nós percebemos que quando nós estamos em contato com Deus, o que o nosso coração fica cheio? Ele vai ficar cheio de coisas boas. Assim como Caleb, ele fala aquilo que estava ali no coração dele, porque ele tinha um contato íntimo com Deus. Então é evidente que o coração vai estar cheio de coisas boas,
cheio de coisas positivas, entendendo que Deus está à frente a todo momento. Né? E ele volta então com esse relatório e Moisés promete a ele uma terra por herança. E agora, 45 anos depois, com 85 anos, ele vai de forma corajosa a Josué e vai reivindicar aquilo que Moisés prometeu. Né? Então, lembra Josué, que Moisés prometeu essa terra para mim por conta da fidelidade a Deus. Então, agora eu quero receber por herança. Né? E fique tranquilo, nós vamos conquistar, Deus estará à frente, nós vamos conquistar essa terra. E Josué, então, concede Hebrom para Caleb. Então perceba que esse ponto da fidelidade de Caleb, né, apesar de ter passado tanto tempo, e aqui é interessante a gente também fazer essa análise, né, como que algo foi prometido a ele, e ele recebe isso 45 anos depois, mas ainda assim ele está ali perseverante, ele está ali fiel a Deus, mesmo diante de uma aparente demora da conquista daquilo que havia sido prometido a ele. Então são vários pontos aqui dessa fidelidade de Caleb que nos fazem refletir e realmente enxergar na vida dele uma pessoa de extrema fidelidade, uma pessoa de extrema fé em Deus. Então aqui, apesar de tanta idade já, com 85 anos, depois de tanto tempo, ele vai lá de forma corajosa e reivindica aquilo que foi prometido. E Josué então concede a sua terra, a Hebrom, para Caleb. E aqui é interessante que antes de começar, né, porque no capítulo 15 começa então a divisão das 9 tribos e meia que havia, que estava ali faltando para receberem a sua terra, porque 2 tribos e meia já haviam recebido a sua herança antes de atravessar o Jordão. Depois é evidente que os homens de guerra foram se juntarem para ajudar na conquista da terra prometida, mas 2 tribos e meia já tinham recebido a sua herança antes de atravessar o Jordão. E agora, depois de atravessar o Jordão, 9 tribos e meia vão receber a sua herança. Antes deles receberem a sua herança, Caleb vai lá e fala com Josué tudo isso que nós lemos aqui agora, de forma perseverante, confiante, com coragem, e ele vai e recebe então a sua herança. Então essa paciência, né, que Caleb ele teve para receber aquilo que lhe foi prometido. Bem, na sequência, aqui no verso 7, né, nós já falamos a ideia do coração, né, de Caleb estar em sintonia com os desejos de Deus. Aqui é interessante porque quando nós estamos em comunhão com Deus, né, os nossos desejos vão começar a se aproximar aos desejos de Deus. Quando nós estamos afastados de Deus, nós estamos desejando coisas que Deus não é o desejo de Deus. Deus ele quer outra coisa, totalmente oposta às vezes. E aí a gente vai ficando em conflito constante, porque Deus ele quer uma coisa e a gente quer algo totalmente oposto. Né? Então, aqui percebemos que Caleb está em sintonia com Deus. Né? O seu coração está cheio daquilo que Deus está ali colocando nele, porque ele se alimenta das coisas de Deus. Então, isso é muito importante. E aqui no verso 12, então, a gente viu que a sua fé ela foi acompanhada de uma ação. A sua terra, né, que foi prometida, ele não ficou sentado esperando porque havia sido prometido. Não, ele foi até Josué, né, ele agiu, ele foi até Josué e foi com coragem reivindicar então a terra que lhe foi prometida. Né? Então veja como que a fé ela é acompanhada de uma ação. Né? Só fé e ficar sentado esperando, isso não vai funcionar muito bem, porque a fé ela deve vir acompanhada de uma ação. Então Caleb ele não ficou sentado esperando, agora vai começar a divisão, vamos esperar porque, como foi prometido, essa terra para mim, isso vai acontecer. Não, ele foi, ele agiu. Antes de começar a divisão das terras com as 9 tribos e meia, ele foi até Josué. Então ele agiu, a sua ação. Né? Então a lição ela toca nesse ponto que é muito importante. A fé ela vem acompanhada de ação. Ela não é algo passivo, onde a gente fica sentado, esperando, vendo as coisas acontecerem, orando ao Senhor e pronto, e as coisas vão acontecer. Não, existe uma ação. Né? Deus ele pede essa ação. Deus ele faz com que nós também ajamos de alguma forma, né? Tomemos alguma ação em resposta à nossa fé. Né? E isso aqui é muito, muito importante. Bem, aqui na sequência, nós temos a ideia do poder do exemplo. No capítulo 15, lá no verso 16 a verso 19, 15,
16 a 19, nós temos assim: disse Caleb: a quem derrotar Quiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Aqui é interessante que a lição faz um paralelo justamente com o capítulo 14, verso 12, porque aqui a filha dele diz, de forma corajosa, parece que imitando a atitude de Caleb, quando ela diz: deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Veja como Caleb ele fala aqui com Josué, no capítulo 14, verso 12, agora, pois, dá-me este monte. Então você perceba uma semelhança da filha de Caleb ao ele falar com ela, de forma corajosa, ir até ele, solicitar, reivindicando ali essa parte na herança. Então a lição ela aborda essa ideia, nos trazendo refletir justamente sobre aquilo que nós falamos lá no início, como que a geração atual ela vai olhar para a geração anterior e vai se espelhar naquilo que elas fazem, naquilo que eles fizeram. Então, da mesma forma que Caleb ele fez, é como se ele estivesse sendo observado pela sua filha e depois a sua filha vai fazer igual. Veja a ideia da imitação, da ideia da inspiração. Então, veja que ela se inspira no seu próprio pai. Ela viu a forma que ele agiu e ela vai agir de forma semelhante, com coragem, com fé, com perseverança. Ela vai e vai, de forma corajosa, solicitar. Da mesma forma que Caleb falou para Josué: dá-me um monte, ela vai, dá-me essas fontes das águas. Então perceba a importância, como que nós estamos sendo observados, não somente pelos filhos, mas por tantas pessoas, e nós estamos sendo observados, e que tipo de influência nós deixamos, são influências positivas ou negativas. Às vezes algumas pessoas falam assim: não me importa o que as pessoas estão pensando de mim, não me importa, é minha vida, eu faço o que eu quero, não importa o que a pessoa está pensando, são intrometidos, digamos assim, são pessoas intrometidas, estão olhando minha vida porque querem. Na vida cristã não é bem assim que funciona, não. Na vida cristã, o que o outro pensa da gente é muito importante. O que o outro está enxergando na gente é muito importante. Na vida cristã é assim que funciona. Nós precisamos sim nos preocupar qual é a imagem que nós estamos deixando. É evidente que eu não estou falando aqui para nós sairmos de casa, e colocarmos uma máscara e sermos uma outra pessoa na rua para que as pessoas achem que nós somos quem nós não somos. Não é isso que eu estou falando. Pelo contrário, nós vamos falar um pouquinho mais na frente a ideia dessa transformação pelo Espírito Santo que vem de dentro para fora. Mas sim, nós precisamos nos preocupar sim com o que o outro está pensando da gente. Não é uma questão do outro estar sendo intrometido, mas nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos sendo avaliados, nós estamos sendo olhados, observados, e a quem nós estamos demonstrando, quem nós estamos refletindo quando a pessoa ela olha para nós, É o reflexo de quem? Nós queremos refletir Cristo Jesus para as pessoas. Então sim, nós precisamos nos preocupar muito, com como que as pessoas estão nos enxergando. E aqui nós vemos então esse ponto, esse exemplo aqui no contexto, quando a filha de Caleb vai ali reivindicar ali uma parte na herança. Bem, aqui na lição seguinte nós temos a ideia do herói humilde. Lá em Josué capítulo 19, depois que todas as tribos receberam a sua parte na herança, todas as 9 tribos e meia receberam a sua parte na herança, lá no capítulo 19, verso 49 a 51, nós temos assim: acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Nun, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Veja que humildade de Josué, como um líder do povo, ele foi o último a receber a sua parte na herança. É realmente uma prova de humildade,
né, onde é uma prova de que é um líder que se preocupa de fato com o povo. Ele não está preocupado ali com ele, com aquilo que ele vai ganhar, com aquilo que ele vai receber como líder do povo. Né? Diferente daquilo que a gente vê aí no dia a dia, né, onde os líderes, né, eles estão se preocupando muito mais com aquilo que eles vão receber ao liderar o povo e não, de fato, com aquilo que o povo precisa, né, receber através do seu líder. Né? Aqui você vê claramente o líder preocupado com o povo. E no final de tudo, depois de todo mundo receber a sua parte na herança, aí sim ele recebe então a parte na herança dele. Josué recebe então a sua parte. Aqui de forma muito interessante, inclusive, nesse ponto, a gente percebe aqui, né, que a herança, né, pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, a porta da tenda da congregação. A gente vê aqui que Josué demonstra humildade ao ser o último ali a receber a sua parte da herança, e aqui nós também vemos Josué ali revelando onde estava o seu coração, já que a sua herança estava localizada perto de Siló, que era próximo ao santuário. Né? Nós vimos isso no capítulo 18, se eu não me engano, na semana anterior, no capítulo 18, onde nós vimos logo no verso 1, né, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra então estava sujeita diante deles. Então em Siló foi armado ali a tenda da congregação, e por muito tempo foi o centro de adoração do povo de Israel. E aqui no final do capítulo 19, nós vemos que justamente a terra onde qual Josué vai receber é perto de Siló, é perto da tenda da congregação, é perto do santuário. Né? Então a gente percebe onde o coração de Josué realmente estava, que ele está perto da tenda da congregação, perto do santuário, né? Perto do Senhor. E aqui para fechar, então, nós temos a ideia de transformados pela contemplação. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 1 e verso 2, nós temos assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então nós vimos aqui a importância de nós nos espelharmos nos heróis da fé, mas veja aqui que o nosso grande influenciador é Jesus, que é o autor e consumador da fé, que saiu do seu trono, deixou o seu trono, veio para esse mundo, morreu na cruz por nós, por cada um de nós, e ascendeu ao céu novamente. Então, ele é o nosso grande influenciador. Né? Nós temos os heróis da fé, e aqui nós temos o autor da fé. Né? E é nele que nós precisamos, então, nos influenciar. E nessas pessoas que refletiram o caráter de Jesus. Né? Esse é o ponto. Esses heróis da fé, eles refletiram o caráter de Jesus. E por isso nós podemos olhar para eles, porque eles estão justamente mostrando características do próprio Cristo. E é muito importante isso. Né? E justamente como nós falamos aqui, estamos falando desde o início da lição, né? Aonde nós estamos buscando influência? Né? Quem está nos influenciando? Onde nós estamos passando mais tempo da nossa vida? É justamente ali onde nós vamos estar recebendo a maior influência do nosso dia a dia. E aqui na lição nós temos um texto que eu acho que vale a pena dar uma lida, e rapidinho, já estamos encerrando. Aqui na lição de quinta-feira, um texto aqui de Ellen White, que diz assim: olhando para Cristo, obtemos uma visão mais clara e distinta de Deus, e pela contemplação somos transformados. A benignidade e o amor para com nossos semelhantes se tornam um instinto natural. Desenvolvemos um caráter que é cópia do divino. Crescendo à sua semelhança, ampliamos nossa capacidade de conhecer a Deus. Entramos cada vez mais em comunhão com o mundo celestial e temos o poder incessantemente crescente de receber as riquezas do conhecimento e sabedoria da eternidade. Não é somente olhando para Cristo que nós receberemos, então, todo esse conhecimento da sabedoria da eternidade. É ali que nós precisamos buscar a nossa influência, é ali que nós precisamos buscar o conhecimento, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria. É em Cristo Jesus, e é Ele que vai transformar, então, o nosso caráter através da pessoa do Espírito Santo. E em Romanos capítulo 12, para fechar, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, Romanos capítulo 12,
verso 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, aqui como a lição ela fala, nós temos duas ideias opostas, né, onde nós podemos estar sendo influenciados, e aquilo que nós estamos falando desde o início aqui do nosso vídeo. O mundo busca nos influenciar, e aqui nós também temos o Espírito Santo querendo nos influenciar. O mundo nos molda de fora para dentro, né? Ele quer nos ensinar como agir, ele quer nos pressionar, né? Ele quer que nós ajamos como ele define que é o melhor para cada um de nós. O Espírito Santo ele nos molda de dentro para fora, ele molda a nossa mente, né? Ele molda o nosso caráter, né? Como fala aqui o texto de Romanos capítulo 12, no verso 2, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É de dentro para fora, né? A mudança, a transformação, a verdadeira influência que vai realmente transformar o nosso caráter vem de dentro para fora. É o Espírito Santo agindo na nossa vida que vai transformar a nossa vida, e isso vai então ser refletido em ações moldadas que vieram a partir do Espírito Santo moldando a nossa mente. O mundo ele quer nos moldar de fora para dentro, ele quer nos mostrar o que nós devemos fazer, ele quer nos pressionar a fazermos isso e fazermos aquilo, mas no final estará nos encaminhando para um caminho de morte, porque nós não tivemos a nossa mentalidade transformada, né? E vamos acabar agindo conforme todos agem, conforme todos fazem, vamos fazer o que todo mundo faz. Busque ser influenciado na palavra de Deus, né? Busque ser influenciado em Cristo Jesus, que é o autor da fé. Busque ser influenciado nos heróis da fé. Busque ser influenciado naquilo que a palavra de Deus nos dá cotidianamente. Mas você precisa se alimentar da palavra de Deus. Enquanto nós continuarmos nos alimentando de coisas que são fúteis, que são inúteis, que não nos agregam em nada, pelo contrário, muitas das vezes nos levam para o caminho da destruição, nós continuaremos fazendo o que todo mundo faz. Nós continuaremos fazendo o que o mundo aí segue fazendo. Mas que possamos ser como Josué e Caleb, né? Que possamos ser como eles, que mesmo sendo ameaçados de morte, quando eles trouxeram o relatório positivo para o povo, enquanto os outros 10 espias trouxeram um relatório negativo, mesmo sendo ameaçados de morte, eles se manteram fiéis. Mesmo sendo os diferentes, eles se manteram fiéis, né? Manteram a sua fé, manteram a sua confiança em Deus. Não permitiram ser pressionados pela maioria, né? E esse é o convite que nós fazemos hoje. Não se permita ser pressionado pela maioria, mas seja influenciado pelo Espírito Santo, que vai renovar a sua mente, e a partir disso trarão ações positivas para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então no próximo vídeo, na próxima semana, na lição número 9. Até lá!